Bom, uma das aplicações da lógica proposicional, talvez um dos motivos a gente está apresentando essa parte da matéria aqui, matemática discreta, é para a gente falar do que é consequência lógica e do que é argumento lógico. Pessoal, argumentação lógica é algo que a gente faz todos os dias. Político adora fazer argumentação lógica. Político diz, se eu ganhar, eu vou reduzir o juro, se eu reduzir o juro, o preço vai ficar mais barato, e aí você vai poder comprar o seu PlayStation, e aí todo mundo vai ficar feliz, e aí Brasil vira Noruega. Sempre, né, os políticos fazem uma argumentação lógica que o final é o Brasil virou o melhor país do mundo. Certo? Só que, claro, os políticos nem sempre falam a verdade. O que a gente vai descobrir aqui, o que a gente vai trabalhar aqui, é justamente com a validação de argumentações lógicas. É descobrir ou poder validar se o argumento lógico é verdadeiro ou falso. Um argumento lógico verdadeiro ou válido, a gente chama de consequência lógica. Então vamos ver aqui um pouquinho. Argumentos são válidos se sua conclusão é uma consequência de suas premissas, ou se a sua conclusão é uma consequência de suas hipóteses. Um argumento seria, se hoje for segunda-feira, tem aula de discreta. Primeira hipótese. Segunda hipótese, hoje é segunda-feira. Qual é a conclusão que vocês têm na cabeça na hora? Hoje tem aula discreta nova, disponibilizada. Vamos para a definição. Uma fórmula alfa é consequência lógica de um conjunto de fórmulas gama, e a notação está aqui em vermelho, né? A partir de alfa, né? O alfa foi concluído a partir de gama, e o símbolozinho é esse daqui. Se e somente se, sempre que toda fórmula em gama for verdadeira, alfa também o é. Sempre que toda fórmula em gama for verdadeira, alfa também o é. Isto é, se aquela formulinha feia é uma tautologia. Como eu disse, a gente vai entender um pouquinho, esmiuçar um pouquinho essa fórmula, faz parte de matemática discreta. Pessoal, esse E grande, né? Esse E grande, ele é mais ou menos como se fosse o somatório. Lembra do somatório da matemática? Somatório de I igual a 1 até 5. O que é isso? Na verdade, é uma maneira de eu escrever 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Né? Uma maneira compacta de eu escrever esse somatório. E aqui é a mesma coisa, só que por falta de nome eu vou chamar isso daqui de um exório. Ou de uma comutação zona. O que ele está fazendo essa comutação zona? Percebam, pessoal, ele está pegando todas as fórmulas de gama e está juntando ela com um E. Ou seja, imagina que gama tem 3 fórmulas. Tem as fórmulas X, as fórmulas Y e a fórmula Z. Simplesmente. Se ele tem essas 3 fórmulas, isso daqui é o meu gama, tá? Vamos fazer assim, gama é igual a esse conjunto aqui. Então, o que esse E grande está fazendo? É juntando todos eles com um E. Né? Implica, e o meu alfa seria a minha conclusão, vou chamar de C. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que pegar uma por uma das minhas premissas, das minhas hipóteses, eu tenho que juntar elas usando um E, vou colocar o parênteses aqui, e depois fazer implicação com C. O que eu faço depois? A tabela verdade. E se a tabela verdade der uma tautologia, o que eu tenho aqui é uma consequência lógica. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é o exemplo que eu falei antes. Né? Quer dizer, se hoje for segunda-feira, irei à reunião. Isso daqui, transformando para lógica posicional, é A implica em B. Hoje é segunda-feira. A. Hoje irei à reunião. B. Ou seja, pessoal, meu conjunto de premissas é esse e esse. E a minha conclusão é essa. Ou eu posso mais ou menos fazer aqui como se fosse um resultado de uma operação. Eu quero descobrir se eu irei à reunião, dado que isso e isso são verdades. Ou se B é conclusão do meu gama. Como é que eu faço isso, pessoal? Bom, eu vou construir a tabela verdade. Como é que eu construo a tabela verdade? Bom, eu começo colocando aqui em cima as variáveis proposicionais. E eu começo com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro.
E aí agora eu vou resolver ela, quer dizer, eu preciso calcular esse A implica em B. O que é o A implica em B? Bom, A implica em B, falso implica em falso, verdadeiro, falso implica em verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro implica em falso, falso, verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. O que vai ser minha última coluna? Bom, eu vou pegar o meu conjunto de premissas, eu vou juntar eles com E, e eu vou fazer a implicação no meu B, na minha conclusão, aqui no caso é B. Ou seja, como é que ficaria isso na fórmula, né? Ficaria A implica B e A, isso tudo implica B. E eu preciso verificar se isso é uma tautologia. Bom, A implica B e A, vou fazer de maneira mais rápida um pouquinho, tá, pessoal? Vou fazer aos pouquinhos, não vou fazer por partes, não. A implica B é verdadeiro, como a gente pode ver. A, nesse caso, é falso. Então, verdadeiro e falso, falso. Falso implica em falso, verdadeiro. A implica em B, verdadeiro. A é falso, verdadeiro e falso, falso. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. A implica em B é falso, A é verdadeiro, falso e verdadeiro, falso implica em falso, verdadeiro. A implica em B é verdadeiro, A é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Como o resultado dessa fórmula é uma tautologia, o que eu tenho é que A implica em B e A, não é? É uma consequência lógica. Ou seja, B é consequência lógica de A implica em B e A. Pessoal, dizer que uma fórmula é consequência lógica, né, ou verificar uma consequência lógica, é dizer que não tem jeito. Se hoje for segunda-feira e eu irei à reunião, né, quer dizer, se segundas-feiras tem reunião e hoje é segunda-feira, não tem jeito. A conclusão lógica é que hoje eu irei à reunião, tá? Isso é consequência lógica. Mas, pessoal, animem-se. Existe um atalho para resolver isso. Vamos relembrar, uma fórmula alfa é consequência lógica de um conjunto gama, se, somente se, sempre que toda forma em gama for verdadeira, alfa também o é. Ou seja, se toda forma em gama for verdadeira, alfa tem que ser verdadeira. E é isso que eu vou fazer. Eu vou verificar as linhas da tabela verdade, ao invés de verificar todas, eu vou verificar somente aquelas linhas aonde gama é verdadeiro. Todas as fórmulas de gama são verdadeiras. E eu vou chamar essas linhas de linhas críticas. E aí, nessas linhas críticas, eu vou verificar a conclusão. Então, vamos entender melhor. Nesse exemplo, né, o exemplo está aqui em cima, tá, pessoal? Eu tenho como conjunto de premissas A implica em B e A. Olha aqui, A implica em B e A. E eu vou verificar, nessa primeira linha, o conjunto de premissas todo, inteirinho, todas as fórmulas, é verdadeiro ao mesmo tempo? Não, porque aqui o A é falso. Então, isso daqui não é uma linha crítica. Na linha de baixo, verdadeiro? Não, aqui é falso. Não é linha crítica. Na linha de baixo, na terceira, falso? Não, essa aqui também não é verdadeira por completo. Na última linha, sim. O conjunto de premissas da última linha é verdadeiro 100%. Então, só na quarta linha é que o conjunto de premissas é verdadeiro. Só na quarta linha que eu vou pensar em olhar para a conclusão. Então, a conclusão é B. A conclusão é verdadeira? Sim. Se a conclusão é verdadeira nessa linha, quer dizer, nessa linha que é a linha crítica, eu tenho uma consequência lógica. Facilita um pouquinho. Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo é o seguinte. Se juro sobe, então preço cai. P implica em Q. Juro não subiu. Não P. Preço não caiu. Não Q. Isso é uma consequência lógica? Quer dizer, se juro sobe, então o preço cai. Se isso for uma regra e o juro não sobe, quer dizer que o preço não caiu? Pessoal, primeira coisa, né, a gente vai fazer pelo atalho. Eu tenho que verificar as linhas críticas. Qual é o meu conjunto de premissas? É P implica em Q e não P. P implica em Q aqui é verdadeiro. Não P é verdadeiro. Opa, tem uma linha crítica, depois eu volto. P implica em Q é verdadeiro. Não P é verdadeiro. Opa, outra linha crítica, depois eu volto. Nessa terceira linha, o P implica em Q é falso, então já sei que não é uma linha crítica. Nessa linha, o P implica em Q é falso, mas o não P... Perdão, nessa última linha o P implica em Q é verdadeiro, mas o não P é falso. Então nessa última linha aqui também não é uma linha crítica. Então eu tenho só duas linhas críticas, eu vou olhar a conclusão nessas duas linhas críticas. Na primeira linha crítica, onde eu tenho as premissas verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Então essa aqui tá ok. Só que na linha de baixo, a conclusão é falsa. Então eu tenho um problema aqui.
Na verdade, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que não é uma consequência lógica. Isso daqui às vezes dá certo, ou não, que às vezes é consequência das premissas e às vezes não é. E em lógica posicional, pessoal, não tem às vezes, ou é ou não é. Uma consequência lógica, né, uma fórmula consequência lógica das suas premissas, se ela for 100% verdadeira, se não tiver outro jeito. Esse caso aqui é um exemplo clássico de uma fórmula ou de uma argumentação que não é consequência lógica. As argumentações que não são consequências lógicas, a gente chama de falácias. Né? Então aqui é uma argumentação clássica de um político, só que é uma argumentação falaciosa. Não é sempre que isso daqui é verdade. Bom, a gente fica por aqui nessa primeira aula. Obrigado aí pela paciência, obrigado por ter assistido e a gente se encontra em breve.